Você está em qual parte do planeta? Qual cidade? Eu tô na minha terrinha, eu tô em Picos, no Piauí. Que massa! Sou Cara, toda piauiense. você é do Piauí, que coisa boa. Piauí é muito legal, né? A gente, é uma terra incrível. Maravilhoso. É uma terra do povo foguento, que aqui é quente demais, aí já sai todo mundo foguento daqui. É isso que eu ia dizer. Só é quente demais, que tem hora que você quer correr nu no meio da rua, tanto calor, e com balde de gelo na cabeça. É bem isso, você já veio aqui em Picos então, Ia né? Várias muito, ia vezes. muito. Eu ia com as bandas, né? Eu ia muito com moleca. Aham. Moleca tocava muito aí. Moleque. A primeira vez, o primeiro show assim que eu fui e já me apaixonei foi da Moleca. Moleca vinha muito para várias cidades aqui do Piauí. O que tivesse aqui na Redondeza eu tava dentro Que para assistir o massa, show da Moleca. que massa. Muito bom. Você chegou Deixa eu começar do início, depois eu faço essa pergunta que Vai, vamos lá. eu vou fazer. Jane, como você descobriu que queria ser cantora? O que era isso que você queria para sua vida? Eita, desde pequena, na verdade, meu sonho não era bem ser cantora, Noda. Meu sonho era ser dançarina. Natasha, meu amor. Meu Sério? sonho era ser Deixa eu, dançarina, juro. deixa eu mandar um alô. Então, voltando, a minha irmã, ela é cantora, cantora da família. A primeira foi ela, minha irmã, né, Noda? Sim, E eu era louca pra estar no palco pra ser dançarina. Só que, se você lembra do meu tempo na Mala Sem Alça, eu nunca tive muito corpo pra ser dançarina. Eu sempre fui sim. muito magrela, muito bem magrinha, né? E aí eu digo, meu Deus, eu quero estar no palco, eu quero dançar. E eu dançava muito, eu gostava mesmo disso. E aí minha irmã me chamou para ser coreógrafa da banda dela, das dançarinas. Olha aí, coreógrafa. E Qual eu era o fui nome da lá. banda, da sua irmã? Qual é o nome da Da banda? minha irmã antes era a banda Transição, depois Ah, passou a ser a banda Doce Amor, que hoje sim. lá no Ceará é só Ana Doce Amor, Ana Maria. Que ela continua Que cantando massa. linda, maravilhosa lá no Ceará. E aí o que que acontece? Eu fui trabalhar como coreógrafa. E aí a gente viajava com a banda, eu tinha 11, 12, 13 anos mais ou menos. E aí a minha irmã comum muitos shows na época, porque o show era 5 horas de festa. Quando ela cansava, ela dizia: Jane, você sabe cantar essa? Eu dizia: sei. Mas era para ir pro palco, para poder dançar, entendeu? Não era para cantar. Entendi. Eu virei cantora para poder estar no palco para dançar. E aí, quando eu comecei nisso, tinha um guitarrista lá na banda dela, o Jairo, e ele falou: ela canta bem. E pronto, como eu vi que não ia dar certo como dançarina, eu comecei a cantar para poder estar dançando. Foi mais ou Sim. menos isso. Isso com 15 anos eu já tinha, 15 não, 14 eu já tinha saído da banda da minha irmã, já tinha ido para outra banda aqui da minha cidade, chamada Forró Meninos do Padre. Já Sim. tinha virado cantora lá. E aí, a partir disso, comecei a ganhar dinheiro e comecei a gostar do que eu estava fazendo no palco, que era cantar, e daí pronto, fiquei. Que massa. Mais ou menos E isso. como surgiu o convite para você ir para Mala? Pronto. Vou contar tudo do início, né? Conta tudo Eu do cantei início. aqui, eu cantei aqui em Picos muito tempo numa banda daqui, Bala de Prata. Inclusive, teve uma live domingo do reencontro dessa banda, né? Que James Sim. Cardoso também, ex-Mala Sem Alça, cantou James. comigo lá. Sim. E aí, quando essa banda estava no auge, que o Mariozan Rocha veio de São Paulo e disse: Jane, vem cá, eu quero você como minha cantora. Eu não durei um ano direito no Mariozan, fui fazer uma abertura para Moleca Sem Vergonha, né? Só que na época que eu fui fazer a abertura do show da Moleca Sem Vergonha, eu já tinha decidido: Mariozan, eu não vou mais cantar, não dá mais para mim, eu não quero mais, porque já tá com muito tempo que eu canto e não vai para lugar nenhum, então eu vou tirar só alguns shows com você. E aí Uhum. ele disse: beleza. E ele colocou outra cantora lá para trabalhar comigo para pegar o repertório, né? Uhum. Quando foi no dia, para você ver as coisas de Deus, como são engraçadas. No dia dessa festa da Moleca Sem Vergonha, eu já havia saído do Mariozan Rocha, já estava em casa. E a cantora dele adoeceu, não podia. Ele me ligou: Jane, vamos tirar comigo? Aí eu vou na hora, é moleca, eu sou apaixonada pela moleca. Eu vou assistir o show da moleca, eu vou fazer a abertura e vou ficar para Isso assistir. qual foi o E ano? fui. Que ano foi esse? Você lembra? Isso foi 2007, início de 2007. Sim.
Bem no início mesmo. Início, não minto, isso foi nas férias de 2007. Foi no mês de julho, no finalzinho de julho para agosto de 2007. E Uhum. aí, quando eu tava cantando uma música, acho que da Tânia Mara na época, e o Dão desceu do ônibus e ficou olhando para mim. E eu já não tinha mais expectativa de nada, o sonho de cantar já tinha ido embora. Eu continuei, cantei minhas músicas lá. E aí começaram a vir pessoas da produção da Moleca pedir meu telefone, meu telefone. E ó, Noda, eu entreguei sem a menor expectativa de nada. Perspectiva. Não, porque assim, perspectiva, por quê? Porque muitas outras bandas haviam me chamado antes, e quando eu dizia a minha idade, bem antes da mala, elas não queriam, porque eu tinha 15, eu tinha 14, 15 anos, elas não me levavam por conta da Uhum. idade. Né? Aí eu já tinha desistido de cantar, já não queria mais mesmo, e o Dão me pediu, 3 pessoas da produção me pediram também, e eu dei, não tinha perspectiva, não tinha, na verdade, mais esperança. Isso foi no domingo, quando Uhum. foi na segunda-feira, o Neto, que é o dono da Mala Sem Alça, me ligou, Inclusive, eu estava através de um falando com o empresário Neto da... agora. Neto Eu, é um amor de tava falando, pessoa. eu entrei atrasado, aqui 2 minutos, que eu estava falando com ele, com o Neto. Olha, atrasando a live, né, seu Neto bate palmas? A gente estava conversando porque ele estava elogiando a live, disse que ia estar assistindo, ele vai estar assistindo agora. Ele disse, Pronto, ó, um eu vou assistir beijo. a entrevista com Jane, gosto muito dessa menina, ela tem um talento incrível. E tem outra coisa que eu vou perguntar, que ele já me respondeu, mas vou lhe perguntar aqui. É, Tá certo. e, O Lucas ele, está me perguntando. Pode terminar, e eu Noda. perguntei a ele se ele topa vir aqui também para dar uma entrevista, para a gente conversar, falar dos projetos também da Mala. Ele disse que vai pensar Aham. com carinho também. Se ele vier, vai ser uma senhora entrevista, porque ele é muito bom no que É, faz. Eu sou fã de Neto como empresário, eu sou fã. Eu queria ter aquele talento para empresariar e marketing e tudo. Mas cada um com o dom que Deus deu, né? é, O sim, Lucas tinha perguntado quais as bandas que tinham me chamado antes, sim, né? Eu recebi Noda de Caju antes, eu recebi Forró da Brucelose antes, eu recebi banda Cacicó antes, e a última banda foi a banda Tatuagem, antes sim. da Mala, né? E pouco tempo, a Tatuagem foi a que foi mais recente até a chegada da Mala, e eu não fui. A da Tatuagem eu já tinha idade para ir, mas eu não deu certo, eu não quis, na verdade, ir. Por questões lá dentro mesmo da banda, eu achei melhor não ir. Logo, eu sempre fui muito aqui do interior, de Picos, eu nunca não havia viajado para lugares, então eu tinha um pouco de receio de viajar com banda. E aí veio a Mala Sem Alça na segunda, o Neto me ligou, Cacicó sim, só sei que não me arrependi. Que Aí o massa. Neto me ligou na segunda-feira, me perguntou se eu poderia ir. Na terça, eu disse ele que na terça e na quarta eu tinha festa com Maria Ozan Rocha, né? Porque a menina estava doente, lembra que eu te falei? Sim. E que eu iria na quinta. E na quinta-feira eu amanheci lá e eu não voltei mais para casa no mês de julho nem de agosto, porque eu já ficou lá. Foi. Mas o convite já foi para ir para Mala ou era para Moleca? Foi pra Mala. A Mala estava voltando com Vamos Falar de Amor, Sim. né? Tava voltando nesse projeto romântico da Mala, porque você sabe que a Mala Sem Alça antes era uma banda mais pra cima, de De vaneirão. Vaneirão, era Vaneirão. Inclusive era com Adriano, com Lucy Cassi e Paula. Tinha a Paula Novaes, acho que é a Lucy Cassi mesmo, ela tem um nome, é uma ruiva linda, maravilhosa, E o que Adriano. trabalhava lá, e o Adriano, o Lamarck já entrou no finalzinho também com o Adriano, e de lá só Uhum. veio o Lamarck, que já foi quem entrou no finalzinho. Sim. E o outro tá me fotografando e me desconcentrou. E aí, a Mala tinha gravado, acho que em maio, o CD Vamos Falar de Amor. E estava procurando montar a frente. Quando me chamaram, eu pensei que fosse para a Moleca. Confesso que eu não acredito, eu vou para a Moleca, eu sempre fui fã da Moleca. Mas aí já desembarquei na casa de Neto para ser a cantora da Mala Sem Alça. E não voltei mais para casa, nem no final de julho, nem começo de agosto. Já fiquei lá, já fotografei. Eu fiquei hospedada na casa dele já. Quem era a formação da Mala nessa época? Nessa época, a formação da Mala já tinha Marcelo Melo, né, Uhum. era um cantor romântico que estava de volta. A Mala eu não sabia, mas o Marcelo já havia cantado antes na Mala. Na Moleca. Na Moleca.
Não, na mala, ele já tinha feito algum trabalho anterior na mala. Eu não E aí sabia também. não sabia, mas aí depois foi que eu fiquei sabendo. Aí já tinha o Lamarck, que era do projeto da época do Adriano, e tinha a Hum. Suimara, que era uma cantora loira, que muita gente me pergunta, ei, aquela primeira cantora loira da capa, Suimara, também daqui do Piauí, lá de Ipiranga. E eu. Cheguei lá pra gente completar esse quarteto fantástico aí, que nunca imaginei, mas que ia rodar o Brasil inteiro. É que Neto, cara, Neto ele sabe fazer. Uma coisa que Neto sabe é vender aí. É porque o Neto, ele assim, ele é muito estratégico, muito estrategista, assim. Ele sabe aonde quer chegar e o interessante é que ele sabe os caminhos para chegar Sim, sim. ali. O que foi feito com a mala sem alça é surpreendente na época. Eu lembro que a gente passou o mês de setembro, o primeiro show da mala foi dia 2 de setembro de 2007, numa cidade do Pernambuco chamada Rancharia. E de lá a gente viajou, fizemos o Piauí inteiro, fizemos o Maranhão inteiro, e não era o final de semana, eram 33, 35 shows no mês. Eu cheguei a cantar com febre, eu cheguei a ficar exausta, porque na época a Suimara ela só ficou um mês na mala. Aí ela Hum. se ausentou, porque ela adoeceu, ela deu uma pneumonia severa, e aí eu fiquei sozinha, mas era muito cansativo. Era bom, porque era o sonho, acho que, de todo mundo ali, Sim. mas era mais ou menos isso. E quando foi para o Ceará, para você ter uma ideia, Mala Sem Alça foi a única banda que não foi de Fortaleza, que tocou a vaquejada, acho que é Itapé-Bussu, um evento que tem lá por conta de Neto, porque ele sabia o que ele queria. Acho que foi a única banda romântica que não fosse dar três entretenimentos, entendeu? Que Uhum. tocou lá foi a gente na época. Que massa. Ô, Jane, quando você entrou, a música de trabalho era essa Vamos falar de do. amor. Vamos falar de amor. Que quem botou voz foi a Ângela A Ângela Espíndola. Espíndola. Que todo mundo pensava que a Ângela ia para mala, né? Até eu imaginei que a Ângela, como ela não estava mais na Limão nem Na nada, Limão. eu imaginei que ela, tipo assim, ela gravou, fosse ver como é que a mala ia ficar, a receptividade da música, como é que ia ser, e ela ia, mas não, ela nunca aconteceu. Ela fez o Não, foi DVD. não. Inclusive, eu entrevistei ela e ela disse que foi Uhum. só um convite mesmo para poder dar uma alavancada também, porque na época ela já Ela, era Ângela ela Espíndola. já era Ângela, tem um nome muito expressivo no meio E aí foi forrozeiro. só para dar uma alavancada mesmo, mas ela não foi para ficar, não. Não ia ficar, não, na banda, não. E aí Ela você pegou essa música no show. Era você que peguei cantava. era eu sim, eu cantei. Acho engraçado que Vamos Falar de Amor, acho que tinha algum problema entre Vamos Falar de Amor e eu. Eu fazia todos os shows, era a única cantora da banda, né? Mas por incrível que pareça, nenhum dos DVDs da Mala Sem Alça eu canto Vamos Falar de Amor. Foram Sério? muitas, juro, foram muitas cantoras que passaram por lá, muitas, acho cerca de 8 a 10 cantoras, fora a mim, né? E assim, nunca gravei Vamos Falar de Amor em nenhum dos DVDs da Mala. E eu que cantei, eu viajei o país inteiro cantando. Ela era a terceira música, Noda, do repertório. Quando entrava o violão, tananana, tananana, o local da casa de show, ela explodia, a galera chorava, era uma loucura, assim, uma emoção. A música, vamos falar de amor, eu considero não uma música, foi a música, sabe? Não existiu aquilo. Até no Rio Grande do Sul, quando você tocava Vamos Falar de Amor, a galera cantava, né? E Lágrimas Reais bombou também na sua voz. Foi sim, Jean. E assim, eu nunca tive. Pois já que você não tem nenhum DVD, você gravando ela, cante aí um trechinho dela aqui, porque aqui no Nó da Pergunta você vai cantar ela. Vou Vai ficar, cantar ela, né? Vamos lá. vai ficar o registro aqui no Nó da Pergunta. Vai ficar registrado. Toca bem, amor, um pouquinho. Vamos falar de amor. Você tá ouvindo violão, Noda? Sim, perfeito. Pronto, né? Você não escolhe repertório. Queria falar desse amor, das nossas loucuras. Queria te dizer o quanto sofro quando nós dois brigamos, amor.
Mas juro tudo o que falo é da boca pra fora, a raiva do momento. E a verdade é que eu não vivo, meu bem, sem você no meu pensamento. Queria falar desse amor, nossas aventuras. Queria te dizer o quanto choro quando nós nos brigamos, amor. Mas saiba que eu não poderia viver um segundo longe de você. Queria te dizer o quanto sofro só de pensar em te perder. Amor, te quero do meu lado a todo momento. Preciso agora de você, vem correndo tirar todo esse sofrimento. Te quero aqui do meu lado, pra sempre serás minha amada. Amor. Égua, que música linda, viu? Música perfeita. De quem é essa música? É do Marcelo, é? Essa música é uma versão do Marcelo Melo, é a versão composta por ele. É linda essa música. Linda, maravilhosa. Estavam me perguntando aqui se não era eu quem Escolheu o repertório. Escolheu o repertório, não. No início da mala, não. Quando eu cheguei, já tinha repertório já pronto, foram montando. E não era eu. Até a música que você que ia cantar ali, às vezes você escolhia e não colocava. Porque tem um produtor musical e tem outras pessoas lá que tomam conta disso. Então não era eu. Ai, Vinícius Brilhante, um abraço. Eu fui escolher depois, bem depois. E também tinham músicas que passavam pra mim que não tinham muito a ver com a minha voz, mas eu era empregada lá, né? Eu tinha que fazer o que mandava. Quem escolheu o repertório? Quem era que cuidava dava divisão dessa parte, a gente tinha repertórios de CD, quem escolhia era Marcelo Melo. Sim. E automaticamente ele também mandava no repertório do show, porque o show era baseado ou no DVD, no CD, né? E tinha um produtor que foram vários. Teve Marcílio Quinô, guitarrista. Sim, Marcílio. Marcílio. Teve Luciano, tecladista de Alagoas. E teve, no início, teve Zezinho do Exu, guitarrista. E teve Renato também, acho que de Uricuri, Pernambuco. Música... Eu posso responder da música Lágrimas Reais ou você vai... Lógico, responde. A música Lágrimas Reais é bem mais à frente. O CD já estava todo gravado, já tinham colocado outra cantora lá no meu lugar, que toda semana botava uma cantora lá para ser cantora romântica da banda. Por que tinha isso lá? Eita, Noda! Tu quer mesmo que eu diga, homem, por que tinha isso? É assim, deixa eu tentar explicar, porque eu já falei isso em outro programa, né? E vieram me perguntar porque eu não entrei em detalhes. Vamos lá. Entra em detalhes. Eu entrei como convidada, fui chamada por Neto, né? E assim, aqui em Picos eu era cantora de vaneirão, mas não existe cantora de vaneirão, existe cantor. Por exemplo, Kelly Freitas era da Cola de Menina, que era uma banda de vaneirão, e vem fazendo um trabalho maravilhoso na Moleca Sem Vergonha, que é uma banda mais romântica que Moleca, né? E aí eu entrei, quando eu cheguei lá, tinha a Suimara, que seria a cantora romântica. Ela saiu, e aí, quem que escolhia a cantora romântica? O cantor romântico, que era Marcelo. Marcelo era quem escolhia quem era a cantora que ele queria que fizesse par com ele. Eu era a cantora da mala, e toda semana entrava a cantora de Marcelo. Entendeu? A cantora que ia fazer par com o Marcelo Melo. Então, nessa história aí, entraram, acho que 8 ou 9 cantores. Por que eu falo a cantora de Marcelo? Porque se dissesse, não, é porque você não canta romântico, eu entenderia. Mas essas cantoras que entraram na banda, tiveram algumas muito boas, muito profissionais, e tiveram algumas que o profissionalismo não excedia o meu. Sim. Entendeu? Foi onde eu percebi que o problema não era porque a Jane não cantava romântico, é porque a Jane não servia para ser a parceira romântica
do Marcelo para gravar canções românticas com ele. E aí eles gravaram, né, voltando para a questão da música Lágrimas Reais, fizeram o CD novo, né, levaram a cantora para gravar a música nova e tudo. E aí o Marcelo falou para mim, Jane, não se preocupe, a sua música já está feita, a gente vai gravar. Quem era a cantora na época? Mara alguma coisa, não lembro do sobrenome dela, mas era uma moreninha, cabelinho curto, cantava muito mesmo, ela muito boa. É a sobrinha do Edson Lima e da Batista que cantou lá na Lima? Não é. É uma cantora desconhecida. Ela abriu um show da gente, teclado e voz, e aí o Marcelo gostou da voz dela e já chamou. Na época ela era desconhecida. Mara, o nome dela, eu não lembro o sobrenome, mas era muito boa. Uhum. E aí o Marcelo disse, olha, Jana, a sua música tá pronta e a gente vai gravar. Acho que foi a última música a entrar no repertório da Mala. Uhum. E o nome não era Lágrimas Reais, era outro nome, né? E aí eu fui para Petrolina com ele e Neto. Inclusive a filha do Neto era pequena, bebezinha, veio comigo, voltou comigo no meu colo. E eu falei, Marcelo, por que você não troca o nome dessa música dentro do carro do Neto? Se você perguntar para Neto, ele vai recordar disso. E ele, como assim, Jane? Eu digo, pô, esse nome aí, eu não lembro, era um nome bem comum. Eu digo, o nome da música tá aí, Lágrimas Reais, que é um nome impactante, né? Aí ele até tirou uma brincadeira comigo, ele disse, eu vou colocar, mas não vou colocar você como compositora só porque você deu o nome não, viu? Eu disse, não, o nome já tá na música. E aí, o que que acontece? O nome do show era Apaixonado. Sim. Você lembra que as bandas tinham um show, né? Passava o ano inteiro com aquele show. O nome do show era Apaixonado, então adesivou-se carros de divulgação. Neto fala disso direto, do nome da música. Vinícius Brilhante tá dizendo. Adesivou baú da banda, adesivou ônibus da banda com o nome Apaixonado. Cada cidade que a gente chegava aqui a dar entrevista na rádio, a música que era mais tocada, Lágrimas Reais. E aí, Lágrimas Reais virou o show que seria Apaixonado, virou Lágrimas Reais. Que Apaixonado era outra música aposta para esse CD. E terminou que foi Lágrimas Reais. E foi assim que Deus me abençoou com essa música linda, que eu digo que é a minha asa branca, e que ficou assim conhecida, Tu Apaixonado, foi a Tu Babado. Eita, Vinícius, eita! E foi assim que chegou, Lágrimas Reais, a minha asa branca aí, para que eu cantasse. Que massa. Mas a Lágrimas Reais é do Marcelo. Outra versão do Marcelo também. Acho que os CDs da Mala Sem Alça era 90% composições dele. Querendo ou não, eu não sei se vocês, Marcelo, hoje se dão bem ou não, mas querendo ou não, foi um presentão para você, né? Colocar você também nessa época, porque... A ideia não era um presente, mas terminou sendo um presente. A ideia principal era não me deixar fora do CD. Pelo menos a metade de uma música eu ia ter em todo o CD da banda. Entendeu? Mas eu sou muito grata. Você já pensou se eu não tenho gravado essa música? Se Marcelo não diz, Dani, a sua era essa? Não tinha como. Né? Eu hoje não adianta. O cantor é o trabalho que ele faz. Eu deixei pelo menos essa marca. Foram 5 anos de Mala Sem Alça. Eu só me permitiram e eu também só consegui deixar essa marca, mas é uma música que toca até hoje, Noda. É uma música que Mala Sem Alça toca, é uma música que Marcelo e Rayane ainda toca, e é uma música que, só pra você ter uma ideia, eu fiz minha primeira live voltando para os palcos, né? Ninguém sabia que eu ia voltar nada. A minha primeira live só tem 4.000 visualizações, mas a música Lágrimas Reais que eu separei da minha primeira live tem 6.000 visualizações. Então, é forte, é uma música forte, é uma música que eu sou grata a ele muito por ter dito a sua vai ser essa, entendeu? Claro. É aquela coisa, né? Tudo a gente tem que tirar o lado bom das coisas e ser grato mesmo por pessoas que aí depois no decorrer da vida a gente começa a não se dar bem. Mas a gente tem que tem que tirar o lado bom da gratidão por aquela convivência, até mesmo pela experiência. Olha, esse tipo de convivência, eu acho que ela é melhor pra gente até do que aquela que foi só maravilhas. Você aprende muito, você cresce muito. No momento, Noda, você entende que não.
mas com o tempo a maturidade chega e você percebe que foi a melhor coisa que poderia ter te acontecido, a melhor coisa, digamos, naquele momento. Sim. Sabe? Aprendizado, né? Eu costumo dizer Muito. que, como diz Beth na música, Beth Nascimento, como diz Beth Nascimento na música Ai, Lição de Vida, do Mastruz com Leite, a gente aprende quando o que a felicidade não pode ensinar, aprende, né? o que eu precisava pra amar. A voz daquela mulher é um escândalo. A gente aprende com a dor o que a felicidade não Que a pode ensinar. felicidade Essa não pode frase ensinar. é... E me doeu. Eu passei algumas coisas na mala sem alça que me fizeram vir para casa, que eu vou te dizer, eu passei cerca de 5 anos sem cantar nem no chuveiro. Doeu muito. 5 anos eu não cantava nem no chuveiro, Noda. Às vezes eu chego até a me emocionar, assim, sarou o que aconteceu, mas ficaram algumas marcas. Eu coloquei na cabeça que eu não cantava, que era muita coisa, sabe? Uhum, Porque mas você que você viveu em banda, você tem mais ou menos uma noção de como é que funcionam umas coisas em banda. uhum. E eu não passei por várias bandas grandes. Eu saí do meu cantinho, dos meus amigos aqui, e entrei num ônibus com 38 pessoas mais ou menos, 28 a 30 pessoas, que eu não conhecia. Sim. Com Você ficou, foram quantos anos de mala? quase 5 anos. 2007, 2008, 2009, 2011, 2011 Quando foi. foi que, quando foi que fixou outra parceira? Porque entrava muitos e não. Muitas meninas entravam e ficavam. Mas quando foi que fixou? Eu não recordo a entrada da Rayane, eu acho que foi em 2009, eu acho que a Rayane entrou. Acho que foi, 2009, a gente trabalhou bastante tempo junto. Na época que a Rayane entrou na mala, Noda, eu lembro que a gente estava chegando de viagem, só para você ter uma noção de como é engraçado. E aí o Marcelo bateu no meu pé e disse, ei, quando chegar no hotel eu quero falar uma coisa com você. Aí eu, tá bom. E quando chegou lá, ele veio falar comigo. Ele disse, a partir de hoje eu não coloco mais ninguém para cantar aqui no seu lugar. A partir de hoje eu não chamo mais ninguém, você vai ser a cantora da mala e ponto. Eu lembro disso como se fosse hoje. Se você quiser colocar aquele rapaz para saber nas minhas expressões, se eu estou inventando, você pode, sabe, pode colocar. Ele chegou e falou, a partir de hoje eu não coloco mais ninguém. Você vai ser a cantora da mala e vai ser você e pronto. Só que aí o que é que me aconteceu? A gente trabalhou mais um tempo e eu adoeci. Eu criei 2 nódulos, um em cada corda vocal, né? Eu cheguei a uma situação quase que impossível. Aí precisava De outra colocar cantora. outra cantora. Até porque o meu médico falou, não dá para fazer o tratamento com você cantando, com você viajando. Você tem que realmente passar 90 dias fora fazendo, eu não vou te operar, fazer cirurgia, porque eu não sei se a potência, se a sua voz vai voltar do mesmo jeito. Então a gente vai tratar fisioterapia e fono, tudo. E aí a gente começou a corrida, a batalha, atrás de uma outra cantora. Chegamos a cogitar Yara Tcheda, Desejo de Menina. E fomos atrás, indicaram a Rayane, e aí um belo dia, acho que foi 2009 mesmo, viu? A gente estava no programa de TV em Fortaleza e ela já estava lá esperando. E Neto chegou para mim e falou, Jane, essa menina que vai ficar enquanto você vai sair, mas Quem foi, assim, quem quem foi colocou? chamada para lá também? Não, quem foi chamada para lá também, eu acho que nesse período foi a Juliette Moreno. Eu entrevistei ela e ela falou que foi chamada. O Aham. Neto e o Marcelo chamaram ela lá no hotel Uhum. e, e ela perguntaram a ela se ela queria ir e fizeram uma proposta legal. Mas ela disse que não teve coragem de sair da Líbanos. Quem ia era ela. Era ela, a Juliette canta muito. Peraí. Foram muitas, eu acho que Neto procurou muita gente, né? E eu não sabia da Juliette. Eu não sabia, eu não me recordo. Ela Teve contou uma aqui na pessoa. entrevista, eu também não sabia. Ela contou aqui na Não, entrevista que eu fiz com ela. não, eu que devo estar confundindo. Eu achei que eles tivessem chamado Raquel, que cantava na Anjo Azul na época, que é ex-Noda. Eu achei que fosse ela. E aí a Rayane era cantora do Gaviões do forró. E ela disse que vinha, ela disse que ia pra banda, mas só ia se fosse pra ficar na banda. Só pra tirar os 3 meses, ela não ia sair de um emprego que tá
certo dela para passar 3 meses. Se estivesse desempregada, tudo bem. E aí ela veio e eu saí da mala sem alça, mas não consegui passar 90 dias em casa, porque 2 meses depois a mala já foi fazer outro DVD em Belém do Pará. E eu achei que eu nem fosse, Noda, eu achei que eu não fosse, porque eu estava em casa fazendo minhas fisioterapias com a fono. E Neto chegou na minha casa e disse, vamos, eu fui com o Neto, eu não fui com o ônibus da banda. A banda já estava lá, hospedada em Castanhal, e eu já cheguei um dia depois que a banda já estava lá. E gravei o DVD, coloquei algumas canções de última hora no DVD. É tanto que eu vim colocar a voz no DVD, a voz que prestasse, um mês depois, quando completou os 3 meses do meu tratamento. Ó, E aí quem tá aqui é o David, que dançou na Moleca, dançou na Mala também, David César. Beijo, macaco. Oi! Olha o jeito, olha o carinho. Te amo, macaquinho. Eita, David, um abraço. E aí eu voltei, até na época Lamarck ficou muito surpreso. Lamarck disse, Jane, não é comum cantora passar 90 dias fora da banda, colocarem outra e ela ainda voltar. Eu digo, me chamaram, eu voltei. Eu vim trabalhar. Eu vim trabalhar tranquila. E foi isso. Foi aí que foi quando você voltou, sua convivência com a Rayane? Eita. Porque ciumeira a gente sabe que tem. Eita, não, a caneta. Paz, caneta caindo, sobe. Não é bem ciumeira. Se você for pegar lá do início, você vai entender o seguinte, que Marcelo encontrou a parceira que ele queria, parceira que eu falo não namorada, ele era casado na época. Parceira de palco, que ele queria, entendeu? E aí as coisas começaram era normal, era tranquilo com Rayane, ela é o tipo de pessoa, como é que eu posso te explicar, Noda? A Rayane não é um tipo de pessoa que ela chega numa empresa pra fazer amizade com ninguém. Ela não tá ali pra fazer amizade, ela tá ali pra trabalhar, ela tem um objetivo e ela vai fazer o que for possível pra ela pra chegar ao objetivo dela. Entendeu? Então, não é uma pessoa que chega pra estar fazendo amizade, não, ela é muito profissional, ela chega... Eu entrevistei a Rayane e ela falou, eu perguntei, vocês eram amigas? Ela fez, não, nós éramos colegas de trabalho. Porque acontece, nem todo mundo que trabalha junto é amigo. Não, mas assim, principalmente ela, eu achei ela muito, muito profissional, assim, nesse sentido, porque ela não esconde, eu quero chegar aqui e eu vou fazer o possível para eu chegar aqui, entendeu? Então, a gente não era inimiga, a gente conversava, era normal, a gente tinha um relacionamento normal, mas eu não vou dizer que a Rayane era minha amiga, porque nunca aconteceu. Entendeu? A gente nunca brigou, nunca tivemos discussão, a gente nunca brigou, mas também a gente não tinha aquela amizade. Afinidade, amizade de ficarem conversando, de contar fidelidades. Não tinha como a gente ter amizade, porque é uma vaga para a cantora principal. Se existe alguma possibilidade de ela não ser a cantora principal, é lógico que ela não vai estar fazendo amizade com aquela pessoa. Entendeu? Sim. É bem isso, mas eu nunca tive problema, eu sou, assim, fã do profissionalismo da Rayane, ela é muito profissional. E quando você voltou, como ficou o repertório? Entre vocês duas, dividido entre vocês duas. Quando eu voltei para Mala, o repertório ficou lindo. Tudo quanto fosse bom, tocável, legal... Era Rayane, o repertório romântico era todo Rayane, a banda romântica, o repertório romântico era ela. Eu cheguei a cantar o Rebolation na Mala. Cheguei em São Paulo cantando o Rebolation, um cara lá da rádio virou pra mim e disse, como é isso, Jane? É como se fosse Daniel Dial cantando o Rebolation pra mim, porque eu te conheci cantando música romântica e a menina... Como é isso? Eu digo, é o que eu vou ter pra fazer. Entendeu? Ficou isso, o repertório ficou isso. Que vinha de Vaneirão, de outras bandas. Jane, deixa eu te perguntar, deixa eu voltar ao início. Essa é uma curiosidade que eu tenho. Talvez essa pergunta eu vou fazer para Neto, se ele topar entrevistar. Pronto. Inclusive, até já agendei, aqui está pré-agendado com o Neto. Dia 13 de agosto, na quinta-feira. É só para esperar que ele me confirme.
Você sabe por que a Paula ou a Lucy Cassie não ficou na mala quando mudou para o romântico? Você já ouviu algum comentário sobre isso? É uma curiosidade que eu tenho. Não, eu não sei. A Lucy, eu acho que ela já estava morando em outro estado. Eu creio que acho que ela já estava trabalhando numa banda da Bahia. Mas isso não chegou para mim através de ninguém da mala, não. Foi eu que já vi que ela trabalhava. E a Paula também, eu não vi falar nada. Nada, nada, nada. Nenhum dos meninos me falaram, não. Isso aí, acho que só ele mesmo quem vai saber te dizer. Eu vou perguntar a ele no dia aqui, porque eu tenho várias curiosidades sobre a mala sem alça. Uhum. Sim, aí você chegou e aí dividiram o repertório, botaram Ficou você para isso. cantar. Vaneirão. Tudo quanto fosse vaneirão era comigo. Hum. E foi isso. Ficou eu, Lamarque, cantando Vaneirão, o James e a Rayane e o Marcelo cantando o romântico. Eu cantava Lágrimas Reais no show, só. Me Romântico. tira uma dúvida. Nessa época que botaram você para cantar Vaneirão e o Lamarck, tinha músicas de Vaneirão no repertório, no CD da mala? Não. Não, acho que o único CD da mala que veio com o Vaneirão foi o Vamos Falar de Amor, que foi meio a meio. Meio a meio. Então, Né? nessa época não A gente tinha nem música da Não, banda de não, Vaneirão. não, a gente botava. Você procurar, tem música de Lamarck cantando alguma coisa romântica. Eu posso estar errada, mas eu não me recordo, não. Mais estourada não tinha nada nesse sentido, não. A gente era uma banda romântica. Não tinha. No show é que a gente fazia muito vaneirão, fazia vaquejada e assim. O que me deixava menos triste é porque na época o vaneirão também estava em alta. Então, eu Sim. não tinha um trabalho marcado na banda. Você disse que cantou Rebolation, você chegou a questionar nisso muitas vezes. E aí, o que é que acontece? A gente fazia essa parte do vaneirão no show. O bom era que tinha isso. Que tava estourado, aviões, garota, e aí não me deixava tão abalado, mas trabalho mesmo da mala sem alça era romântico. E nessa época que você não começou a não ficar confortável na banda, né? Você já não estava mais confortável. Confortável, isso. Você chegou a receber proposta de alguma outra banda? Porque Mala era a banda do momento. Então todos tinham uma visibilidade grande. Você chegou a receber convite de outra banda grande na época? Eu recebi muito convite assim que a gente começou, né? Ô, raça, meu Deus do céu, o povo tá tudo louco aqui, me faz mil perguntas. Eu recebi convite de algumas bandas bem importantes no início, né? E quando eu já tinha decidido sozinha que eu ia sair da Mala Sem Alça, a última proposta tinha sido para cantar no Sacode. Eu tinha conversado com a Dani, que cantava na época, que de lá ela foi para Garota Safada cantar com Wesley Safadão. Sim. Recebeu sim, Jane, que eu sei, o David, né, gente? E aí eu marquei com um rapaz que era empresário. Você decidiu não ir para duas, olha ele. Eu marquei com o empresário do Sacode de ir para lá. E aí entrei de férias da mala, né? Que depois do carnaval a gente entra de férias. E nesse dia eu fui pro show da Garota e do Sacode para fechar com a Forró Sacode, né? Entendi. Só que quando eu terminei, quando eu vim para casa, que eu passei 15 dias de férias, aí eu decidi que eu não ia mais. Eu já estava tão frustrada com banda e tanto medo de cair no mundo de novo. Não sei se eu tinha essa energia toda para enfrentar, eu não sabia como fazer, como eu deveria. Falta um minuto para o Instagram derrubar a Cancelar. live, mas a gente Uhum. volta para o próximo Tá. bloco. E eu vou te deixar uma pergunta. Volta todo mundo, inclusive David, você vai responder quais foram as 3 bandas que David botou aí que lhe chamaram nesse período. E o que mais te incomodava dentro da Mala Sem Alça, além da divisão dos repertórios? Nas Certo. viagens, na convivência com a banda. Você vai me responder isso na volta. Em um minuto, Tá. voltamos. Todo mundo volta. Tem 53 pessoas. Gente, dispara aí quando a gente voltar para a gente subir isso aí, a audiência, Vamos lá. beleza? Vamos lá. Moda pergunta!
Ó, o David botou a covardia, Rick. Depois vamos falar sobre isso aí, sobre a covardia. Volta, que hoje a caneta vai cair. Pá! Beleza? Em 1 minuto, voltamos. Simbora! Nó da pergunta.